Vamos à palavra? Quero fazer essa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, te pedimos a tua graça, a tua bênção, para que esta palavra, Senhor, venha envolver os corações, para que o teu nome seja glorificado através dessa mensagem que foi proposta, através do teu Espírito Santo ao meu coração. Que a tua palavra venha transbordar, em nome de Jesus. Amém. Abre comigo a palavra para você que trouxe. Se você não trouxe, acompanha. Em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, o versículo 31 e o versículo 32. Eu vou aproveitar, pois sem a gente querer, eu e o meu esposo, nós acabamos fazendo, amor? Uma mensagem parecida ontem. Nós quisemos compartilhar nas nossas redes sociais para poder estar edificando a vida das pessoas, E sem a gente combinar, nós fizemos no mesmo contexto, que era sobre o perdão. Até vieram me perguntar, viu, amor, se a gente estava fazendo uma série. Uma série com esse tema. Eu pensei que estava fazendo uma série junto com o pastor nesse tema, porque foi uma coincidência. Mas a gente chama de Jesuscidência, Quando Deus quer falar, Ele nos cerca de todas as formas. E se eu fosse colocar, Eu coloquei, aliás, um tema nessa mensagem. O tema é o poder do perdão. E falar de perdão, às vezes até para algumas pessoas pode parecer clichê. Mas para essas mesmas pessoas que pode parecer clichê, são as mesmas pessoas que têm a dificuldade de entender o poder de um perdão. E de liberar esse perdão de todo o coração. Não apenas, eu perdoei, da boca para fora. Mas hoje, nesta noite, nós vamos entender o que é perdoar de todo o coração. E eu quero ler com vocês lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 31 e o 32, que diz assim: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar não é uma tarefa nada fácil, pois perdoar, compreender o que aquela pessoa nos causou, o dano que aquela pessoa causou na nossa alma, às vezes danos morais, danos mentais, emocionais, custa muito para nós entendermos e perdoar e voltar a ter um olhar misericordioso para essa pessoa que até então nos fizeram mal. Porque isso não faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é olhar para essa pessoa que nos causou mal. A nossa tentação é julgar essa pessoa. Eu não faria o que ele fez, então ele não é merecedor do meu perdão. Nós somos inclinados e tentados a fazer isso o tempo todo quando alguém nos causa um mal. Seja ele pequeno, seja ele aquele terrível mal. Porque existem pessoas que vai ser necessário, que é um dever, perdoar até mesmo aquela pessoa que te fez um mal na infância, que te abusou, que te machucou, que te enganou, que te traiu, independente do nível do mal que essa pessoa causou. Mas nós somos tentados a dizer que essa pessoa ela não é merecedora do nosso perdão. Mas eu pergunto nesta noite, e nós? E você? E eu? Nós somos merecedores do perdão do Pai? Nós somos tão bonzinhos, tão boazinhas que nós merecemos o perdão do Pai?
Nós não merecemos. Nós não merecíamos. Mas Ele nos perdoou gratuitamente. E o perdão está diante de nós quando há um coração arrependido. Quando há um coração quebrantado. Quando nós nos achegamos diante do Pai. Independente do mal que nós venhamos causar a alguém, até mesmo ao próprio Deus, quando nós mentimos, quando nós omitimos coisas, mas quando nós nos propomos, né, estamos dispostos a apresentar as nossas mãos arrependidas diante dele, o perdão dele vem. O perdão dele e a graça e a misericórdia vem sobre nós, porque o amor de Deus é incondicional. Então nós somos todos tentados a agir como esse moço aqui de Mateus. Se você puder acompanhar comigo em Mateus 18. Vou abrir aqui Mateus 18. E no versículo 23, vai contar uma parábola do credor incompassivo. E que diz assim, acompanhem comigo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe aquela dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, enforcava ele, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse aquela dívida. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor, ao rei, tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Em uma outra versão fala torturadores. Até que pagasse tudo o que devia. Assim, Jesus falando, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então isso nos leva a nos ver nessa parábola, porque muitos de nós agimos como esse credor. Nós rogamos a misericórdia do Senhor. Senhor, me perdoa. Quantos aqui, entre nós aqui, não tivemos que inúmeras vezes, acredito que incontáveis vezes, pedir perdão para o Pai. Pai, me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa porque eu errei nisso. Me perdoa porque eu não devia ter gritado. Me perdoa, me perdoa. Eu acho que se fosse anotar, não teria espaço de tantas vezes que nós pedimos perdão ao Pai. Mas quando alguém é necessitado de pedir do nosso perdão, nós agimos como esse credor. E isso nos leva a ter uma vida hipócrita. Porque nós falamos, eu preciso do perdão, mas nós não agimos. Nós falamos, mas não praticamos.
Então, perdoar quem nos faz mal, perdoar quem nos ofende, não é uma opção. Escute bem. Perdoar o nosso próximo, independente do nível do que foi causado, não é uma opção para nós que somos cristãos, para nós que conhecemos a palavra, para nós que somos dependentes da misericórdia do Senhor. Não é uma opção, mas é um mandamento. E a Bíblia é recheada desses mandamentos. E sempre fala, se não perdoar, não será perdoado. É sempre esse ensinamento. E esse ensinamento está lá, numa oração que Jesus nos ensina, que é a oração do Pai Nosso, que fala o quê? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É muita coragem nós chegarmos diante do nosso Pai e fazermos essa oração com a cara lavada. Senhor, nos perdoa, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Mas tem perdoado mesmo? Então, essa parábola, ela não é o que acontece. Porque o credor, ele vai lá e suplica, se humilha, se ajoelha, chora. Mas na hora que é a vez dele agir com misericórdia, ele não age. E quem se nega a liberar perdão, está condenado como esse credor, como está nos finais aqui, no versículo 34. Ele foi entregue aos atormentadores, aos torturadores. Ele foi entregue nas mãos dessas pessoas até que a dívida fosse paga. Então, quem se nega a liberar o perdão, está condenado a viver como ele. Está condenado a viver atormentado, atormentada. Está condenado, condenada a viver torturado, preso às ofensas. Está condenado a viver presa à pessoa que te ofendeu. Porque eu não quero perdoar, eu não vou perdoar, mas aquela pessoa, você também não quer nunca mais ver aquela pessoa na sua vida, mas ao mesmo tempo, nós estamos o tempo inteiro com essa pessoa na nossa mente e arrastando essa pessoa o tempo inteiro no nosso coração, querendo saber como ela está, se essa pessoa está bem, se essa pessoa está mal, se essa pessoa está doente. O que está acontecendo com ela? Porque o que a gente quer que aconteça com uma pessoa que nos fez mal, é que ela o quê? Que ela se dê muito mal na vida. É ou não é? Quando alguém nos ofende, a gente quer que aquela pessoa também se ofenda. Quando alguém nos trai, a gente quer que aquela pessoa também seja traída, para que ela o quê? Sinta a mesma dor que nós sentimos. Só que aí a gente fica presa a essa pessoa, até que nós venhamos entender que devemos perdoar, mas perdoar de todo o coração. E essa prisão, essa tortura, esse atormento que nos perseguirá se nós não liberarmos o perdão e não agirmos com misericórdia sobre essas pessoas, pode nos trazer danos na nossa vida emocional, na nossa mente e até mesmo no nosso físico. Como? Trazendo transtornos emocionais, com crises de ansiedade, com depressão, até mesmo a síndrome do pânico. Isso pode nos causar também doenças psicossomáticas, que são doenças que vêm das emoções e que atingem o nosso corpo, o nosso físico. A falta do perdão, ela traz dores musculares, dores no corpo inteiro, nos ossos. Os ossos doem. Você vai fazer exame, vão te virar de ponta cabeça, não vão descobrir nada. Mas se olharem para dentro do teu coração, vão descobrir que ali existe a falta do perdão. Doenças psicossomáticas também, como hipertensão, enxaquecas, dores de cabeças terríveis, problemas até mesmo pulmonares. Sabe por quê? Porque quando a gente está com mágoa,
quando a gente está com desejo de vingança, quando a gente está com desejo de justiça e a gente fica em busca disso o tempo inteiro, faltando com um perdão, porque quando a gente não perdoa, a gente acumula lixo dentro da nossa alma. E esses acúmulos faz com que, sabe o quê? A gente não respire direito. A nossa respiração, por conta da ansiedade, do pensamento acelerado, de tanto ficar com aquela atormentação na mente pela falta do perdão, a nossa respiração não é saudável. E isso pode atingir o nosso pulmão, trazendo também reações alérgicas e até mesmo o câncer. E é comprovado isso pela ciência, que muitas pessoas atingidas pelo câncer, principalmente câncer nas mulheres, nos seios. O câncer de mama, em muitas, não é uma regra, mas se fizermos pesquisas, são levantadas que mulheres que foram traídas por seus parceiros e que não conseguiram perdoar. É muito forte a falta do perdão. Mas também pode prejudicar, sabe o quê? A nossa vida espiritual. Acontece, nós somos acometidos de uma paralisia espiritual. E na paralisia espiritual, nós deixamos de buscar a Deus com intensidade. Nós paramos de sentir a presença de Deus. Nós deixamos de orar, de fazer coisas espirituais, como jejuar, fazer a leitura da palavra. Nós deixamos de sentir aquilo que mais nós precisamos, que é sentir a paz. Porque nós estamos atormentados. Então a paz, ela não faz parte de quem tem a falta do perdão. E aí a cada dia que passa da nossa vida, nós somos distanciadas da presença de Deus. E nós vamos criando um vazio, um buraco, um oco dentro da nossa alma, perdendo todo o discernimento espiritual que Deus quer que nós tenhamos. Eu sei sobre isso, não só porque eu li, não só porque eu estudei, não só porque eu conheci pessoas que vivenciaram isso, mas porque também eu vivi. Eu precisei de liberar o perdão para alguém. Perdoar alguém que eu amava foi fácil. Dizer que foi fácil, não foi fácil, foi difícil. Foi um processo longo e árduo. Mas não é mais, vamos dizer, mais fácil se o seu filho te fizesse algo mal, muito mal, mas ele viesse totalmente arrependido e você sentisse nos olhos dele o arrependimento. Você não perdoaria? Perdoaria. Uma mãe perdoa, a esposa perdoa, né? O filho perdoa. Se fosse ao contrário, a sua mãe perdoaria, iria sofrer um pouquinho, iria ficar um pouquinho distante, até reconquistar a confiança, né? Porque perdoar é uma coisa, mas voltar a confiar é outra. A confiança, ela precisa o quê? Ser conquistada. Mas isso não nos abstém de perdoar. Então eu perdoo primeiro e depois eu vou caminhando dentro desse processo do perdão, que é voltando a confiar, que é voltando a olhar novamente com outro olhar, que é me colocando no lugar da pessoa, que foi o que eu tive que fazer. Eu me coloquei no lugar das pessoas que me magoaram, porque eu também poderia ter feito a mesma coisa. E aí a outra pessoa eu não conseguia perdoar, mas de jeito nenhum. Pessoas que apareciam, talvez vocês até vão se identificar, quem está aí assistindo. Pessoas que me apareciam diante de mim, com o mesmo nome da pessoa, eu não conseguia falar o nome da pessoa, de tanta mágoa que eu carregava dentro do meu coração. Eu desejei até que aquela pessoa pegasse uma doença. E eu já crente, hein? Crente, lendo a palavra, já pastora. Mas a raiva e a mágoa foi tão grande que eu desejei até que essa pessoa morresse, para que ela deixasse de existir e eu não tivesse que pensar, sabe? É isso que a falta do perdão faz. Nós criamos sentimentos e pensamentos que vai muito além.
E é isso que nos aprisiona e nos tortura e nos atormenta 24 horas por dia. Ao invés de estar buscando pela paz, a gente se distancia da paz. Então, eu senti tudo isso. Isso doeu o meu corpo, doeu os meus ossos, doeu os meus músculos. Eu sentia dores no corpo que eu não sabia de onde era. Eu queria ir no médico, mas eu não ia. E ficava aquela guerra. E foi um processo, foi um caminho muito longo. Até que eu aprendi. Deus falou comigo. Primeiro que eu amaldiçoei a pessoa, depois eu fui para a palavra. Deus me levou, logo em seguida que eu amaldiçoei a pessoa, eu fui para a palavra, tremendo, peguei a Bíblia na hora, sabe aquela coisa do, fala comigo, você abre? Não tenho esse costume, mas nesse dia eu fiz. E eu não me lembro muito bem, mas eu sei que foi num versículo onde falava, que Deus falava, que a justiça era dele. Eu não vou lembrar direito agora, mas falava sobre isso. A vingança é minha, alguma coisa assim. E imediatamente o Espírito Santo me direcionou. Eu não tive coragem de retornar a ligação, não tive. Mas eu mandei na época SMS, que não tinha WhatsApp, pedindo perdão pelas palavras que eu havia liberado. E a pessoa demorou para responder, mas respondeu me perdoando. Mas ela não pediu perdão. Mas tudo bem, eu fiz a minha parte. E esse foi o primeiro passo. Eu pedi perdão por algo que não fui eu que causei, porém, eu agi de uma forma que não era para ter agido, que era usar a minha boca, que é para abençoar, usar os meus pensamentos, que é para orar, eu usei para amaldiçoar. E a gente, quando sai do equilíbrio, a gente faz esse tipo de coisa. É a vingança. Mas aí eu reverti. E ali eu comecei a entender que quando eu fosse liberando o perdão, eu entendi que não ia ser da noite para o dia. Não vai ser da noite para o dia. Você não vai perdoar hoje, você não vai vivenciar isso hoje, mas você precisa decidir hoje. Eu libero o perdão. E sabe como eu comecei? Orando pela pessoa. Eu comecei a orar e declarar o nome dela na minha oração, dessa pessoa na minha oração. Foi difícil, porque eu não saía, eu gaguejava, eu me tremia, eu sozinha, para poder falar um nome, era um sofrimento. Mas seria maior sofrimento se eu carregasse isso até o dia de hoje. Então, perdoar as pessoas que nos fizeram mal, seja qual for o nível, a gente tem que perdoar. Mas perdoar e amar é um teste infalível de quem nós somos em Deus. É um teste infalível da nossa fé em Deus. É uma demonstração poderosa de que podemos ser como Jesus. Quando você perdoa, quando você entende a cultura do perdão, você entende o que é ser parecido com Jesus. E como Deus, o nosso Pai, nos ama tanto, Ele quer nos perdoar para restaurar a nossa relação com Ele. Ele quer restaurar a nossa relação com Ele, por isso Ele nos perdoa. E assim, o nosso Deus, Ele quer que nós amemos o nosso próximo também. Da mesma maneira, com a mesma misericórdia, com o mesmo perdão e com o mesmo amor ao nosso próximo. E isso é um dever. E para que esse dever aconteça, como nós somos falhos e pequenos, nós temos que treinar. E esse treino, ele nada mais é que a oração. Eu chamo esse treino de oração, assim como aconteceu comigo. Porque orar por quem nos machucou, orar por quem nos ofendeu, por quem nos fizeram mal, essa oração, ela nos ensina a amar essa pessoa, e é incrível. Não quer dizer que vá conviver com essa pessoa. Não quer dizer que essa pessoa vai entrar novamente na tua casa
e você vai compartilhar com ela os seus segredos novamente. Não quer dizer isso, mas amar com o amor de Cristo, que é a misericórdia. Por quê? Eu digo isso aqui para quem está aqui presente, para você que está aí online, e essa pregação vai ficar gravada como uma prova do que eu estou dizendo. Se essa pessoa que me fez esse mal, se aparecesse para mim me pedindo uma ajuda de alguma coisa, de qualquer coisa, eu estou disposta a oferecer a minha mão. Trazer de volta para o meu ramo de amizade. Mas se Deus mandar, a gente obedece, certo? Porque se Deus manda, o filho obedece. Então, aos poucos, através desse treino, nós vamos ficando mais leve. Nós vamos ficando libertos de toda a amargura causada pela falta do perdão. Mas eu quero dizer uma coisa. Não perdoe, para a gente aqui finalizar. Não perdoe porque você é bom, porque eu ouvi essa mensagem. Eu ouvi esses cortes do YouTube, né? E eu achei tão interessante, porque há um tempo atrás, uma ministra, ela falou assim, sabe por que eu perdoo? Porque eu sou inteligente. E aquilo foi legal na época. Mas por esses dias que eu ouvi essa outra mulher de Deus ministrando, e ela falou assim, não perdoe porque você acha que você é alguma coisa. Porque você é bom. Não perdoe se sentindo superior a quem você vai perdoar. Eu te perdoo, meu ofensor. Eu te perdoo. Você me ofendeu, mas eu te perdoo. Se sentindo até mesmo melhor do que essa pessoa que te ofendeu. Não. Mas para a gente fechar aqui. Perdoe porque você é dependente 24 horas do perdão do nosso Deus. Perdoe porque você precisa do perdão de Deus 24 horas. Tenha misericórdia dessa pessoa que te causou mal, porque você precisa da misericórdia. Ame essa pessoa, porque você precisa do amor de Deus. Essa é uma palavra, é uma ordem, é um mandamento do Senhor. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. Eu, para estar aqui com esse microfone na mão, eu dependo da graça de Deus. Eu dependo do perdão de Deus todos os dias da minha vida. Nós dependemos do perdão de Deus. E por que não perdoar o nosso próximo? Por que não agir com misericórdia e ter um olhar de amor? Eu já disse, você não precisa levar essa pessoa para casa. Talvez vai precisar, dependendo do que aconteceu. Se essa pessoa te causou um dano perigoso, te colocou em perigo, perdoe. Se for preciso, vá até essa pessoa e fala, eu te perdoo, porque o ofensor, ele precisa saber que você perdoou. Isso é perdoar de coração. Porque perdoar ali escondidinho, mas nós precisamos do perdão vertical e do perdão horizontal. É a cruz. A cruz não é vertical e horizontal? Nós devemos perdoar horizontal. As pessoas precisam saber que você perdoou. Liga, manda mensagem, manda um e-mail, vá até essa pessoa. Eu atendi uma pessoa que foi abusada por um tio quando ela tinha 9 anos. E hoje, na vida adulta, ela foi até essa pessoa e ela foi lá e falou, eu te perdoo, mesmo que essa pessoa não a procurou. Porque ela precisava liberar perdão. Porque ela precisava do perdão de Deus e ela entendeu que ela precisava ir até essa pessoa e falar ali, eu te perdoo. E aconteceu que a vida dela saiu um peso. Eu assisto muito a Joyce Meyer e ela fala muito dos abusos que ela viveu do pai. E na velhice do pai, foi ela que cuidou do pai. Ela foi abusada dos 5 até os 14 anos de idade.
Mas na velhice, ela entendeu que ela precisava liberar perdão. E Deus foi tão profundo que levou o pai dela ao leito e colocou ela como responsável por cuidar daquele que um dia acabou com a infância dela. Mas hoje está aí, a Joyce Meyer, uma mulher em tanto, né? Que leva a mensagem de paz a tantas e tantas e milhares de pessoas. Assim vai ser na sua vida, assim na minha vida, quando nós aprendemos a trilhar o caminho do perdão. E nós entendemos o poder do perdão. Esse poder se chama paz. Você vai ter paz na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Para nós fazermos essa oração, eu peço para que você que está aí do outro lado e que compreendeu essa mensagem, faça essa oração, coloque a sua mão no coração, feche os teus olhos e nós vamos clamar para que Deus nos ajude a entender o perdão. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando pela Tua presença, clamando pela Tua graça. Nós entendemos nessa noite, Pai, que é necessário, que é o nosso dever, como filhos do Senhor, como filhas do Senhor, perdoar aqueles que nos ofenderam. Esse é um mandamento e não é uma opção, e nós entendemos isso. Senhor, mas entendendo isso, nós queremos a Tua ajuda, porque sem a Tua ajuda nós não vamos conseguir. Senhor, nos ajude a perdoar, nos ajude a compreender, a nos colocar no lugar até mesmo daquele que nos ofendeu, Senhor. Nos ajuda, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, nos dá força, Senhor. Senhor, essa pessoa que foi tão magoada por um marido, por um filho, essa pessoa que foi magoada por uma amiga, por um amigo, foi magoada por um patrão, talvez essa pessoa foi magoada por um líder, foi magoada por um pastor, foi magoada, Senhor, foi traída por alguém, em nome de Jesus. Meu Deus, sara as feridas da alma dessa pessoa, essa pessoa que está arrastando, Senhor, uma amargura na alma, essa pessoa que nem dorme direito, pensando naquele mal que fizeram com ela. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, essa pessoa, esse homem, essa mulher, seja liberta de toda mágoa, seja liberta de toda dor da alma, seja liberta, Senhor, de toda frustração, de toda decepção, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento para nós compreendermos, Senhor, que pessoas frustram, que pessoas decepcionam. Eu também decepciono. Essa pessoa também pode ter decepcionado alguém. Então nos ensina a nos colocar no lugar do outro e nos ensina a orar por aquele que nos ofendeu, Pai. Nos ensina, Senhor, a ter um olhar como o de Jesus, para que nós venhamos alcançar a Tua graça, para que nós venhamos alcançar a Tua misericórdia e o Teu amor, para que nós venhamos alcançar a nossa salvação, para que nós venhamos viver em paz. A Tua palavra diz para que nós venhamos viver em paz com todos, e para que isso aconteça, nós precisamos viver o perdão diariamente na nossa vida. Então nos ajuda, Pai, ajuda essa mulher, ajuda essa esposa, ajuda esse marido a perdoar, ajuda, Senhor, esse funcionário a perdoar o seu patrão, ajuda essa pessoa a perdoar o colega de trabalho, ajuda, Senhor, essa pessoa a liberar perdão para esse pastor, em nome de Jesus, para o filho, para a mãe. Meu Deus, abre o entendimento, cura toda doença, cura todo transtorno causado pela falta de perdão, cura toda dor no corpo causada pela falta de perdão. E que a paz, que excede todo entendimento, tome conta agora do ambiente, tome conta agora da mente, tome conta agora da alma, em nome de Jesus. E que o Teu nome sobre todas essas coisas seja glorificada, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus.